Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade hoje traz um assunto que é de interesse de uma população aí direta, né? Aproximadamente 12 mil pessoas que são diretamente ligadas a esse assunto. Mas, se você considerar os familiares, família aí de 3, 4 pessoas, é muita gente envolvida. Márcio Barros, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, está aqui comigo. Muito obrigado por aceitar o convite, Márcio. Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o nosso Instituto de Previdência, o IPSERV. Isso mesmo. Muito obrigado. Olha, eu vou pedir para o Márcio começar contando um pouco da história, do perfil dele, né? Quantos anos de carreira na administração pública municipal? Enfim, conta aí para nós o seu perfil, Márcio. Ok, Paulo. Sim, sou servidor de carreira da prefeitura, efetivo, né, concursado, há mais de 30 anos. Estou aí nessa luta como servidor público. Uma vida, né? Uma vida. Isso, tentando contribuir da melhor forma possível, né, dentro daquilo que eu conheço, daquilo que é a minha formação. Qual que é a sua formação, Márcio? Eu sou contador. Ah, nada mais apropriado para lidar no Instituto, né? E você foi nomeado quando para o cargo? Bom, eu fui nomeado em janeiro de 2022, pela prefeita Elisa. Que já deu tempo, então, de dar uma olhada como é que está a casa. Sim, já passei por essa fase. Certo. Mas eu já quero aproveitar para agradecer a prefeita pela confiança, né? Porque é um cargo de tamanha importância, porque cuida da vida. Com certeza. Você falou muito bem aqui agora há pouco, são 12 mil servidores, mais ou menos, ativos, que o IPSERV, de uma certa forma, cuida desses servidores, e mais a família, né? E a gente pode multiplicar bastante, porque o nosso número ele é bastante grande. A nossa responsabilidade também com o servidor e com a família desses servidores é muito grande. Ô Márcio, como é a sua primeira participação aqui no ISTV Cidade, né? Que a gente chama aqui de o Jornal da Família Uberabense. Conta aí para nós, para o nosso telespectador, para as pessoas que estão nos assistindo, o que você encontrou no IPSERV? Qual é a avaliação que você faz depois desse 1 ano, né? E pouco aí de atuação? A saúde do Instituto, como é que ela está hoje? Então, Paulo, assim que eu cheguei no IPSERV, na verdade, assim, eu faço parte do IPSERV desde sua existência. Eu fui o primeiro contador do Instituto, que, na verdade, quando ele foi instituído, ele foi instituído como um fundo de previdência, né, que era chamado FUPREM. Certo. Depois ele foi transformado no regime próprio de previdência, cuja unidade gestora, em seguida, ela foi instituída. Tem uma sigla, né? RPPS. RPPS. Regime próprio de previdência social. E é bom a gente falar um pouquinho sobre isso, porque assim, como que se constitui o sistema previdenciário brasileiro? Nós temos o regime geral de previdência social, que é o INSS, ele é gerido pelo INSS. Aí nós temos os regimes próprios de previdência social, que são geridos por unidades gestoras. No nosso caso aqui em Uberaba, nós temos o IPSERV, que é o órgão gestor, que faz a gestão desse regime, que coloca à disposição dos nossos servidores um plano de benefícios. E depois nós temos também o regime de previdência complementar, que foi instituído o ano passado, já na minha gestão. Eu já cheguei com esse desafio grande que foi levar a lei, né, um projeto de lei para a Câmara e ser aprovado, e foi um trabalho muito bacana que trouxe bastante experiência para a gente. Então nós temos o sistema, ele se constitui dessas 3 formas. Certo. Tá? E o nosso RPPS, que é gerido pelo IPSERV, ele existe desde o ano de 2000. Eu fui o primeiro contador. Em seguida, né, como eu disse anteriormente, eu sou servidor de carreira da prefeitura. Aí eu fui para novas missões, né, dentro da minha desafios, né, dentro da minha carreira na prefeitura. Eu passei pela CODAL, fui controlador interno da CODAL, depois eu voltei para a Secretaria de Fazenda para assumir a contabilidade geral. Fiquei até no início de 2022, quando a prefeita me fez o convite para assumir a presidência
do nosso IPSERV. E aí você aceitou de pronto assim ou você pensou um pouquinho? Não foi de pronto. Imagino. Porque é uma responsabilidade, né, Márcio? A prefeita ela foi até bastante sensível comigo. Deixou porque, você assim, pensar. na verdade, eu não esperava esse convite. Entendi. Tá? E aí ela me chamou, me fez esse convite com o aval, né, do meu ex-chefe, o secretário de Fazenda, Roberto Tosto. Certo. E ali a gente teve essa conversa, né, de convite, pedi para ela um tempo, né, ela me deu uns 3 dias para pensar. Mas eu fiz uma reflexão, né, juntamente com a minha família. A gente sabe que os desafios são grandes. Enormes, a dedicação ela tem que ser né, redobrada. Seu nome envolvido. Exatamente. Né? Muito estudo, até por ser uma área extremamente complexa, é uma área do conhecimento, em que exige não só do presidente, mas de todo o corpo técnico, muito estudo, Paulo. E a gente tem feito isso, sabe, com muito carinho, com muita dedicação, porque está em jogo a instituição e está em jogo eu costumo dizer, a perpetuidade do nosso plano, do nosso regime. Para que os servidores tenham aí uma segurança e que eles possam depositar no IPSERV a credibilidade de saber que, ao longo do tempo, ele vai receber o seu benefício. E é assim que a gente trabalha. Eu te perguntaria aqui, como leigo, né? Nós tivemos aí, um tempo atrás, uma discussão envolvendo a alíquota do Instituto, né? Sim. Que é aquilo que é descontado do servidor para manter o Instituto, né? Como é que está essa alíquota hoje? Ela digamos assim, satisfatória para a sobrevivência do Instituto? Ela precisa ser corrigida? Como é que ela está hoje? Que bom, pergunta muito boa, Paulo. Te agradeço por essa pergunta. Hoje nós temos duas alíquotas que, na verdade, são uma das fontes de manutenção do Instituto, do regime, na verdade. Certo. Que é o que é descontado do servidor. Tá? Essa alíquota ela é de 14%. E também nós temos a patronal, que é uma parte que o ente também contribui, que também é de 14%. Certo. Tá? E com isso aí forma esses 28% que o Instituto capitaliza mensalmente através de desconto de folha de pagamento. E o ente faz essa transferência desses recursos também mensalmente. Certo. E aí a gente paga as contas, o que sobra a gente faz investimento, nós aplicamos. Tá? E aí você perguntou para mim o seguinte, essas alíquotas são suficientes? Paulo, nós ficamos o tempo inteiro estudando e fazendo cálculos matemáticos. Avaliando ali. Exatamente, para ver se o equilíbrio está de acordo. Entendi. Por isso que nós temos uma avaliação que nós chamamos de avaliação atuarial, que ela é feita anualmente, no mínimo uma vez por ano. E nessa avaliação atuarial, a gente começa a ter indicadores. Tá? E é aí que nós vamos entender se essa alíquota ela é suficiente para suportar ao longo do tempo o pagamento desses benefícios ou não. Se indicar que sim, a alíquota ela é suficiente para a gente permanecer e continuar trabalhando dessa forma. Entendi. Se não, aí nós temos que buscar alternativas, né? De repente até uma majoração na alíquota patronal, a sugestão é patronal, tá? Não vamos mexer com o servidor, certo. Porque aí o servidor fica muito preocupado. Mas eu já contribuo 14%, se aumentar eu vou diminuir as minhas possibilidades, né? Mas assim, esse cálculo ele é feito exatamente para a gente manter esse equilíbrio dessa saúde financeira ao longo do tempo. Previdência nós temos que sempre pensar em longo prazo. Não tem como ser diferente. Isso leva em conta a idade média do brasileiro, a longevidade, né? A expectativa de vida, né? Eu imagino que seja dessa forma. Ô Márcio, o programa não tem assim um tempo tão longo, né?
Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu vi no noticiário que foi mandado aqui, inclusive pelos nossos colegas. Quero agradecer a Renata Gomide, que está aqui conosco no estúdio. Você que está nos assistindo não está vendo, mas quero agradecer porque ela nos ajudou a organizar essa agenda aqui. Mas para a gente finalizar, eu vi que a notícia que foi distribuída recentemente informa que aumentou aí o volume de investimento, né, que vocês fizeram lá no Instituto. Como é que foi isso? Conta aí um pouco para nós. Com certeza. Notícia muito boa, Paulo. Muito boa. Nós sabemos que o mercado financeiro ele é muito complicado. Na verdade, ele não depende somente da gente que está ali fazendo os investimentos. Né? Isso aí uma série de fatores. É uma série de fatores que se de uma hora para outra acaba impactando diretamente no que fatores externos, né? Que fogem ao nosso controle. Exatamente. Nós temos aí uma guerra, né? Que está se ao longo mexendo do tempo com o preço aí. de tudo. Exatamente. Tivemos recentemente, né, eleição que causa um impacto no mercado. Então é uma série de coisas. E ainda assim, diante das nossas limitações também, tá? A questão de progestão, que o IPSERV ainda não está certificado, nós estamos correndo para essa certificação. Com essa certificação, nós vamos ter mais oportunidade de rentabilidade, de buscar melhores alternativas no mercado, para que esse recurso ele cresça mais. Nós temos uma série de fatores, né? Mas nós estamos sempre buscando no mercado as janelas de oportunidade que nós chamamos, Paulo, para que, mesmo com as limitações que nós temos, inclusive da própria lei, tá? Porque a lei, os RPPS no Brasil, as aplicações dele é com base numa resolução da CVM, do Conselho Monetário Nacional. E nessa resolução, ela determina como que o RPPS pode fazer os seus investimentos. O que nós fazemos? Nós buscamos, né, nessas alternativas que nós temos da resolução, as janelas de oportunidade, que é o quê? Buscar aquilo que o mercado está oferecendo de melhor, com segurança, com melhor rentabilidade, né, com solidez, com responsabilidade, para fazer com que esses recursos se multipliquem ao longo do tempo. E nós tivemos aí um resultado, né, eu posso até que te falar que ele é muito bom, do primeiro semestre, que foi uma rentabilidade de 6,77% acumulada de janeiro até junho. Esse cálculo em cima do patrimônio? Do patrimônio líquido do nosso regime. Com isso, nós alcançamos quase 720 milhões de reais. Quando nós assumimos o RPPS em 2022, em janeiro, nós tínhamos lá 540 milhões aplicados. Então, nesse período de 1 ano e 5 meses, nós conseguimos multiplicar esse recurso em quase 180 milhões. Então, a gente percebe que o trabalho que, não só eu, mas juntamente com toda a nossa equipe, nós temos ali uma unidade de gestão composta por servidores do Instituto, que é eu, a diretora executiva, a chefe do departamento financeiro, e temos também um comitê de investimentos. Então, assim, nós levamos a proposta, essa proposta ela é encaminhada para uma assessoria que nós temos, que é uma assessoria, ela é externa, de uma empresa que é especializada em recursos, em aplicação de recursos financeiros, e a gente faz todo esse trabalho buscando sempre as melhores alternativas. Só para você ter uma ideia, a nossa meta era de 5,30. Então, nós superamos essa meta, dando esse pulo aí para 6,77% no semestre. Só no mês de junho, Paulo, nós tivemos uma rentabilidade de 1,74%, enquanto que a nossa meta atuarial era de 0,32%. Maravilha. Ou seja, um resultado assim bastante significativo diante de um cenário que é extremamente complexo e difícil, complicado, da gente buscar esses rendimentos. Maravilha. Olha, infelizmente o nosso tempo chega ao final, já estouramos aqui um pouco o nosso tempo, mas eu quero dizer que você é sempre muito bem-vindo, Márcio. Obrigado por essa primeira participação e assim que puder, compareça para falar mais. Posso só dar só um... Claro. Só para a gente finalizar, agora em números, eu falei em percentuais, Paulo, mas nós tivemos 44 milhões de rentabilidade só em 6 meses. O ano passado,
nós tivemos 32. Então, em 6 meses, nós já superamos todo o ano de 2022, tá? Só no mês de junho nós tivemos 12.300.000 de rentabilidade. Então, tá aí o trabalho que nós estamos... o resultado do trabalho. Isso, que estamos desenvolvendo. E eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, de poder falar um pouquinho do nosso RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Isso mesmo. O nosso IPSEV. Quero agradecer também a Renata por ter me acompanhado aqui. E agradecer mais uma vez a prefeita Elisa por ter me depositado essa confiança desse órgão tão importante que nós precisamos tratar com muito carinho. Tá certo. Olha, assim que puder, a gente traz o Márcio de novo para falar mais sobre esse instituto que eu tenho certeza interessa a muita gente. E STV Cidade, muito obrigado mais uma vez. E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade retorna para falar sobre o Agosto Lilás. Se você não sabia, este é o mês em que se reflete sobre a importância do combate à violência contra a mulher, principalmente a violência doméstica. A equipe ISTV foi até o Centro Integrado da Mulher, o SIM, compreender o que significa o Agosto Lilás. O Agosto Lilás é uma campanha que visa trazer para o debate a questão da violência doméstica contra mulheres, né? Agosto Lilás, por conta da data de aprovação da Lei Maria da Penha, que foi em agosto de 2006, que ela foi promulgada. E desse período para cá, intensificam-se as ações que já são feitas rotineiramente, né, no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. E a divulgação do trabalho ela acontece de maneira mais maciça nesse período. Mas a divulgação propriamente acontece durante todo o ano, né, em atividades fora da unidade, em escolas, em unidades de saúde, e nos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social também, né, através da parceria com as equipes dessas unidades também, para poder informar sobre os direitos das mulheres e sobre os caminhos que ela pode percorrer para fazer a denúncia da situação de violência que ela vem passando, né? E aqui no centro, no SIM, que tipo de atendimento vocês prestam? Bom, normalmente o primeiro atendimento é feito por nós, da equipe psicossocial, psicólogo mais assistente social, né? A gente faz a escuta inicial, onde a mulher narra a questão específica dela, né, a situação específica que ela está passando, e ela recebe as orientações. Então, é importante deixar claro que procurar o SIM é muito produtivo para a mulher, no sentido de que ela vai ter as orientações. Ela não vai em nenhum momento ser direcionada a qualquer tipo de providência que ela não esteja pronta para tomar, né? Então, ela vem e recebe as orientações a partir do relato que ela apresenta para a gente. E um dos encaminhamentos mais frequentes é justamente para a Delegacia de Orientação e Proteção à Família, que é responsável, então, por fazer, digamos, tomar as medidas legais, né? Que, geralmente, que está previsto na lei, o afastamento do autor das violências, né? E uma representação criminal contra esse mesmo autor.
Então, são os encaminhamentos mais básicos, vamos dizer assim, na questão da segurança da mulher. E muitas vezes, para a segurança da mulher, também é necessário que ela seja abrigada. E aí existe uma instituição parceira, né, do município, que acolhe a mulher mais os filhos, se ela tiver filhos, né, até que seja avaliado pelo juiz a necessidade da medida protetiva. Então, para a segurança, ela pode ser abrigada, ou se ela tem uma rede familiar capaz de acolhê-la temporariamente, né, ela também, de toda forma, ela aguarda a decisão do juiz, que tem 48 horas para dar o parecer dele a respeito da medida. Olha, a psicóloga Sandra Leite fala também sobre os tipos de violência mais comuns contra a mulher e alguns números do atendimento. Confira. Pela lei Maria da Penha, são 5 tipos de violência que são passíveis de notificação, né, e de responsabilização do autor. Mas eu vou falar bem rapidamente sobre essas leis, sobre esses tipos de violência, mas eles geralmente acontecem de maneira conjunta, né? Então, existe a violência física, que digamos, basicamente a que motiva a mulher a fazer a denúncia, né? Mas, junto com essa violência física, com esse episódio de agressão física que a mulher sofre, ela também vem sofrendo violência psicológica, né? Ela sofre violência moral, ela sofre violência patrimonial e, em algumas situações, também violência sexual. Então, esses são os 5 tipos de violência determinados lá na lei, né? Mas, na maioria das vezes, acontece tudo junto, né? É difícil delimitar elas separadamente, assim como é difícil dizer, por exemplo, quais delas seriam a mais grave, porque isso depende muito de uma mulher para outra. Muitas vezes, embora a gente veja mais, né, fisicamente a manifestação da violência, a violência moral que ela sofre, por exemplo, para ela, para a vivência dela, é mais grave. A violência psicológica, né? Então, não dá para dizer em termos de gravidade de um tipo para outro, depende muito da vivência da mulher, né? Agora, para que você passe assim uma noção para a gente entender um pouco melhor de como que funciona, como é que está o movimento, fala para nós um número estimado de mulheres que são atendidas aqui no SIM. Bom, a gente tem uma média de 100, 110 atendimentos por mês. Não são necessariamente 100 ou 110 mulheres diferentes, porque às vezes acontece como eu falei, depende um pouco do momento que a mulher está vivendo. Então, pode ser que, por exemplo, hoje, ela vem e apresenta a situação para a gente, relata a situação para a gente, mas ela não está ainda no momento de decisão. E isso tem que ser respeitado, porque, do contrário, nós estaríamos também agindo de maneira violenta com ela. Então, é feito assim, uma análise a partir daquilo que ela relata, e ela pode retornar dentro de uma semana, 10 dias, 15 dias. Então, às vezes, dentro de um mesmo mês, ela vai ser atendida 2 vezes. Num primeiro momento, às vezes, para esclarecimento sobre os direitos que ela tem, né? E, no segundo momento, se naquele primeiro contato ela não tomou uma decisão, ela pode, a partir das orientações que ela recebeu, amadurecer um pouco a ideia e tomar as providências. E essas providências são sempre situações difíceis para a mulher também, para as mulheres, tomar essa decisão, porque mobiliza muitas coisas, né? São muitas decisões que ela tem que tomar junto com isso, a respeito dos filhos, de guarda dos filhos, de solicitação de pensão, porque ela vai passar a viver sem um companheiro que, embora haja de maneira violenta com ela, é alguém também de quem ela depende financeiramente, né? Ou existem situações de que ela não tem uma dependência financeira do companheiro, mas tem uma dependência emocional, né? Muitos anos de relacionamento. Então, 100, 110 é um número que geralmente são os atendimentos, mas não necessariamente são 100 mulheres diferentes. A violência contra a mulher é também de responsabilidade do homem, sem dúvida nenhuma. Nós todos temos que nos empenhar para fazer com que este tipo de violência não exista mais. Assunto agora na ISTV é o balanço do Festival de Inverno da Fundação Cultural. Nós fomos até a Fundação conversar com o presidente Cássio Facuri, que já está com
a primavera e o Geoparque no radar. Confira. Cara, só conto notícia boa, né? A população que esteve lá visitando, né? O festival, curtindo e fazendo parte desse implemento no nosso calendário cultural, viu o resultado lá, né? Um evento 100% de extrema qualidade, não só artística, não só cultural, mas também de interação e socialização das famílias para com o distrito de Peirópolis. A gente viu o sentimento das pessoas querendo que tivesse mais um final de semana, mais um ano. Esse é o feedback que a gente recebeu. Tivemos aí números estimados, né, de uma visitação recorde. Isso mostra o sucesso do evento, nenhuma ocorrência de qualquer sentido, no sentido de segurança, nada. Foi muito, muito bom ver Uberaba desfrutando de um festival com imensa qualidade. O festival trouxe, seu segundo, algumas novidades em relação ao primeiro e em relação aos anteriores. Que foi o resultado, né, para a avaliação da Fundação Cultural? Culturalmente falando, foi um festival muito mais rico do que as outras edições, né? Esse contou com oficinas importantíssimas, valorizando o que a gente tem de melhor do nosso fazer arte, né? Criando na população, através do festival, esse sentimento de pertencimento pelo que a gente tem de valor cultural. E essa era a intenção nossa da Fundação Cultural mesmo, levar, adensar outros setores da arte no festival. O festival já conta festival cultural, né? Todos os festivais que a gente vier, festival de inverno, festival de primavera que a gente vier fazer, é para falar um pouco da nossa cultura e valorizar o nosso fazer arte, nossos artistas. Você falou aí numa das demandas, né, que tem surgido aí, que é o festival de primavera. Esse sim, né, tende a ser uma coisa assim mais alegre, mais próxima de um fim de ano e tal. O que pode vir aí de novidade, de inovação nesse quesito? É um projeto em construção para ser executado em 2024. 2023 é impossível da gente executar, porque nós já temos um calendário muito apertado e nós não temos orçamento na LOA para a execução desse ano. Então nós estamos preparando o novo calendário para 2024, inserindo na lei orçamentária anual, para poder realizar e dar a oportunidade. Vem aí o universo do Geoparque, é amplo e imensurável as condições, e a gente precisa dar para esse setor as oportunidades devidas. Certo. Em relação ao Geoparque, você citou também, qual é a avaliação no olhar, no prisma da Fundação Cultural? Veio a visita, veio a avaliação dos técnicos, que é uma coisa técnica, como o nome diz. Como é que a Fundação se sente dentro dessa expectativa da chancela? Olha, nós já sentimos, nós já vivemos no Geoparque, na realidade, sim, só que sem a chancela. E essa visita da Unesco veio mostrar para a comissão o que nós temos de valor, né? A gente já sabia que a gente era um Geoparque, agora é só esperar a chancela. A expectativa que a gente tem aqui na cultura é que a chancela virá. É muito trabalho, muito esforço, né? Também da cultura, junto com outras secretarias, o turismo, a inovação, desenvolvimento econômico, todo o contexto governamental no todo, torcendo para que essa chancela venha e coloque Uberaba no cenário internacional de turismo. E para completar, nós perguntamos também ao presidente Cássio Facuri qual é a estratégia da Fundação Cultural para disseminar a ideia, a cultura do Geoparque na população de Uberaba. Veja o que ele respondeu. Eu fiz uma metáfora aqui, vou fazê-la aqui ao vivo para você, onde eu vou levando, né, o que é o Geoparque, nos clubes de serviço, nos lugares onde eu sou convidado para falar sobre o Geoparque, eu faço essa mesma metáfora. Nós temos na economia local uma grande caixa d'água, visando assim, vamos fazer essa metáfora, e várias torneiras. A torneira do agro, a torneira da pecuária, a torneira da indústria, a torneira do comércio. Agora surge uma nova torneira colocando mais água na caixa d'água, garantindo na economia nossa um injetamento de recursos provindos do turismo, que é essa torneira do turismo. Então, a cultura está totalmente ligada ao turismo, não existe turismo sem cultura e não existe cultura sem a exposição turística. Então, veja essa possibilidade que a chancela nos traz. E essa torneira vai fluir água em dólar e euro. A nossa economia local vai ficar muito abastecida, é mais uma riqueza para a nossa cidade poder contar com essa oportunidade de emprego e renda para o nosso povo. E o setor que mais sente na nossa comunidade, que é o terceiro setor, é o que tende mais a se beneficiar dessa chancela.
E com isso nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.